Fala aí, belezinha? Meu nome é Cristiano e sejam bem-vindos ao meu canal, onde eu vou contar pra vocês histórias criminais, histórias misteriosas, histórias sobrenaturais e o que mais vier, entendeu? Enquanto isso, deixa o like, que ajuda bastante na divulgação. Comenta o que você achar do vídeo, comenta o que você achar da história e comenta o que você quiser também. Compartilha com seus amigos e tamo junto. Eu vou trazer uns 3 vídeos por semana, por aí, hein? Então, vamos para a história de hoje, galera. A história de hoje, ela é sobre Hallie Crippen. Na verdade, é Hallie Harvey Crippen, que mais tarde se tornou bastante conhecido como Dr. Crippen. Ele nasceu no estado de Michigan, nos Estados Unidos, em 1862. Ele era um médico homeopata e dentista. Homeopata, para quem não sabe, é uma forma de terapia alternativa pseudocientífica. O seu primeiro casamento foi com a enfermeira Charlotte Bill, enquanto era residente de medicina. Os dois tiveram um filho chamado Otto, que mais tarde o Crippen mandou para morar com os pais dele após o falecimento da sua esposa. O seu segundo casamento foi com a Kunigunde McMurtry, que nasceu no Brooklyn em 1873. Mudou seu nome para Cora Turner, mas preferia ser chamada pelo seu nome artístico, que era Bill Elmore. Cora era cantora de teatro de revista em Nova York e tinha 19 anos quando eles se conheceram. Crippen tinha 30. Eles se conheceram e se casaram no mesmo ano. Pra tu ver como as coisas foram bem rápidas, não teve nenhum sorvetinho, nada do tipo. Não é possível se dizer se eles se amavam no começo do matrimônio, mas o que é realmente possível de se dizer é que as faíscas se apagaram quando eles se mudaram para uma casa onde os dois dormiam em quartos separados. Eles estavam em uma casa, mas em quartos separados. O casal Crippen se mudou para Londres, na Inglaterra, por volta de 1897, 1900, entendeu? E eles se mudaram bastante, moraram em bastante casas, várias casas na verdade, até que eles chegaram no seu endereço final, que foi Hillthrop Crescent 39. Por favor, se eu estiver falando errado, me perdoa já. Que era espaçosa o suficiente para sublocar, já que Crippen não podia estar exercendo sua profissão, que era médico homeopata e dentista, já que ali ele não tinha as qualificações necessárias, por mais que ele tivesse se formado na Universidade de Michigan e obtido o seu MD no Hospital Homeopático de Cleveland. Crippen era descrito como manso, gentil e diminuto, enquanto Cora era descrita como extravagante e intimidante. Logo após se mudarem para Londres, Cora se apresentava como cantora de music hall e também teve casos com diversos outros homens. O comportamento de Cora na Inglaterra eduardiana passou a incomodar Crippen, que foi demitido do seu emprego por seus empregadores acreditavam que ele estava mais interessado nas festas, aulas e apresentações de sua esposa do que com seu próprio trabalho, entendeu? E logo em seguida ele arrumou um trabalho onde ele vendia medicamentos patenteados e lá ele conheceu a Ethel Leneve, que nasceu em Norfolk, na Inglaterra, em 1883. Que eventualmente se tornou sua amante. Ela tinha 18 anos quando eles se conheceram. Em 1910, o casal Crippen fez uma festa na casa deles, onde foi a última vez que qualquer um viu a sua esposa. A princípio, ele disse a conhecidos que ela tinha retornado à América e logo em seguida ele disse para curiosos que ela tinha ficado doente e, por fim, disse que ela faleceu. Para se somar ao comportamento suspeito, por conta de suas muitas versões, o médico ainda começou a viver com outra mulher, que era sua amante, Ethel Leneve, que começou a residir na casa do casal pouco tempo depois do desaparecimento de Cora, em março, ou seja, 2 meses depois, um mês depois. Alguns já até relataram que viram ela usando joias e roupas de Cora, que foi exatamente por esse motivo que eles decidiram chamar as autoridades. E quem foi designado para investigar esse caso foi o inspetor-chefe Walter Dill de Scotland, se eu não me engano.
Ele foi em direção onde Cora havia morado e onde Crippen ainda vivia. Ele andou pela casa, ele fez algumas perguntas para Crippen, e Crippen então disse para ele que Cora havia o abandonado e voltado para a América com um amante, que ele acreditava ser Bruce Miller. Até esse ponto não se sabe se ele havia mentido anteriormente por vergonha ou se eram mentiras para esconder algo ainda mais sombrio. Depois da visita do inspetor, o médico tomou outra atitude muito mais suspeita, que é assim, eu acho que se você não deve, você não corre, entendeu? E ele fez exatamente o contrário, ele correu embarcando em um navio para o Canadá, com a sua amante Ethel, disfarçados de pai e filho, ainda se disfarçaram, mano, então tem alguma coisa aí nessa história, né? Não? Enquanto isso, o inspetor fez uma pequena visita à casa do casal para saber o porquê eles haviam sumido assim repentinamente. E o que ele encontrou lá até era um motivo, mas era algo aterrorizante e assustador. No porão, atrás de uns tijolos soltos, ele encontrou um corpo, na verdade um torso, porque estava sem os braços, estava sem as pernas, a cabeça, sem os órgãos internos e sem os órgãos sexuais, o que tornava o corpo pouco identificável. Apesar disso, a descoberta do corpo, somando ao desaparecimento de Cora e os comportamentos de seu marido, eram suficientes para iniciar uma perseguição e captura a Crippen. Os exames foram feitos e, através deles, foi descoberto que Cora foi dopada por um sedativo muito potente chamado ioscina, e só por isso já foi suficiente para matar ela. E ela foi baleada com um revólver calibre 45 e esquartejada. Como eu falei para vocês, os ossos foram retirados do seu corpo, assim como braços e pernas, e foram queimados ao forno. Os órgãos internos foram dissolvidos em uma banheira com ácido, e sua cabeça foi jogada ao mar em uma viagem à França embrulhada em uma sacola. Como eu disse, quando o corpo foi encontrado, Crippen e Ethel já estavam no navio para o Canadá, e eles estavam em um barco onde eles faziam algumas paradas, ou seja, a viagem era um pouco mais lenta e ele demoraria um pouco para chegar lá. O caso do corpo encontrado já estava na capa de todos os jornais, todo mundo já estava sabendo pela forma horrorosa em que o corpo foi encontrado, pela atrocidade feita com o corpo, entendeu? Então muita gente já estava sabendo. E o capitão desse navio em que Ethel e Crippen estavam, ele se considerava um detetive amador, onde ele prestava bastante atenção aos detalhes. O nome desse capitão era Henry George Kendall. E ele desconfiou dos dois passageiros. Primeiro porque o Crippen, ele tinha marca de óculos, mas ele não usava óculos. E pai e filho andavam pelo convés do navio de mãos dadas o tempo todo e desapareciam atrás dos botes a salvo de olhares curiosos. E logo em seguida, o capitão então telegrafou para as autoridades inglesas. O Canadá ainda estava sob a autoridade britânica naquela época. O inspetor, então, assim que recebeu a notícia, ele embarcou em um navio de uma classe mais rápida, chamado SS Laurent, e ele chegou a Quebec a tempo de alertar as autoridades montadas e prender Ethel e Crippen. Em 31 de julho de 1910, foi a primeira vez na história que a comunicação sem fio foi usada na captura de um suspeito. Se Crippen tivesse viajado na terceira classe, o capitão não teria prestado atenção nele, e se Crippen também tivesse resolvido ir direto para os Estados Unidos, ele poderia ter sido julgado pelo seu próprio país, já que ele era um cidadão americano. Tanto o médico quanto o Ethel foram julgados, porém foram julgados separadamente. Primeiro foi o Crippen, depois foi Ethel. Crippen nunca confessou o crime, ele sempre alegou inocência e ele foi julgado em Old Bailey. Os advogados de acusação eram Sr. Murray, Sr. Travis Humphreys e Sr. Wood. Na defesa atuaram Sr. Toby, Casey, Sr. Huntley Jenks e Sr. Rome. Seu julgamento durou 5 dias, entre 18 e 2 de outubro, e o júri demorou 27 minutos de deliberação para apresentar a condenação. O veredito, no caso, que era culpado e condenado à forca. As evidências trazidas para condená-lo eram baseadas em duas principais. Primeiro, o cadáver tinha uma cicatriz no abdômen
e, segundo os registros médicos de Cora, ela tinha uma cicatriz nesse mesmo local. E segundo, os restos mortais foram enrolados em um pijama que começou a ser produzido, era um padrão que começou a ser produzido 2 anos antes. Então Crippen não podia falar que o corpo estava lá antes deles se mudarem para a residência. Que, assim, na minha opinião, não teria nem como você morar numa casa por 5 anos e não ter visto um corpo no porão. Então, assim, nem se o corpo tivesse enrolado nesse pijama, não teria essa desculpa. Assim, na minha opinião, um mero ninguém, né? Então, fora isso, a acusação de Crippen era sustentada pelos seus comportamentos estranhos e pelo fato do seu casamento não estar indo bem antes do desaparecimento de sua esposa. Em 22 de outubro de 1910, ele foi considerado culpado pela morte de Cora e foi condenado à forca. E a data do seu enforcamento ficou para novembro daquele ano. Logo em seguida, Ethel também foi julgada, porém ela foi exonerada da acusação de cúmplice em assassinato. Entre a condenação e a execução, Crippen e Ethel trocaram cartas, e Crippen fez o testamento onde ele nomeava Ethel herdeira de todos os seus bens. Ethel solicitou cartas de administração de sua propriedade, porém o Tribunal de Defesa de Sucessões recusou seu pedido com o fundamento de que, como Crippen não tinha direito de lucrar com o assassinato de sua esposa, qualquer um que reivindicasse os seus bens não tinha direito também. Após o julgamento, Ethel viajou para Toronto, que trabalhou como digitadora por 3 anos, e logo em seguida voltou para Londres, onde trocou seu sobrenome ou para Ethel Harvey ou para Ethel Nilsson. Enquanto ela trabalhava na loja de móveis de Hampton, perto de Trafalgar Square, ela conhece e se casa em janeiro de 1915 com Stanley Smith. Eles moravam em Croydon, onde Ethel morreu com 85 anos em 1967. Tiveram 2 filhos, um casal de filhos. O marido dela nunca soube do seu verdadeiro passado. O corpo de Crippen foi enterrado na prisão na qual ele foi enforcado. As cartas que Ethel lhe enviou e sua foto foram colocadas no caixão conforme Crippen expressou em seu último desejo. Um de seus parentes solicitou a exumação do corpo de Crippen para enterrá-lo no jazigo da família, assim que o exame de DNA mitocondrial dos restos encontrados na cena resultaram negativo, ou seja, é aqui que começa toda a treta. Exatamente 100 anos após o julgamento, James Patrick Crippen, de Ohio, primo de segundo grau removido 3 vezes de Crippen, esperava exonerar oficialmente a ovelha negra da família e levar seus restos mortais para o terreno da família em Michigan e dar-lhe um enterro digno. Patrick diz que a evidência mostra que Crippen deve ser perdoado. Uma linha de evidência vem de John Testrail, um toxicologista que há muito está intrigado com a mutilação do cadáver, onde foi encontrado apenas um torso, sem órgãos internos e sem os órgãos sexuais, conforme eu falei com vocês. A mutilação é um comportamento extremamente incomum entre os envenenadores, diz John. Um envenenador quer que a morte pareça natural para que ele possa obter o atestado de óbito. Este é o único caso que conheço em que a vítima foi esquartejada. Não faz sentido, afirma John. John então trouxe o professor David Forgan, diretor de ciências forenses de Michigan State University, que conduziu a análise do DNA da pele marcada usado no julgamento de Crippen. Foi um trabalho exigente de mais de 2 anos recuperando o tecido preservado em formaldeído da lâmina de vidro em que foi fixado com resina de pinho. David seguiu 2 linhas de pesquisa e considera os resultados conclusivos. Primeiro, ele isolou o DNA mitocondrial que permanece inalterado ao longo das gerações, ao longo da linha feminina. O genealogista encontrou netos de Cora que teriam o mesmo DNA mitocondrial que ela e testes repetidos descobriram que eles não eram relacionados ao corpo do porão. Ou seja, o corpo não era de Cora. Então a equipe de David resolveu usar novas técnicas para examinar o DNA nuclear e descobriu um cromossomo Y. Ou seja, além do corpo não ser de Cora, é de um homem. Ou seja, não tinha como o Crippen ser culpado pelo que ele foi julgado. Pode até não ser inocente, mas culpado pelo que ele foi julgado ele também não era, entendeu? Mas também fica aquela dúvida.
Por que ele correu? O que o corpo estava fazendo lá? De quem era aquele corpo? Entendeu? Tem muita coisa assim no ar que não foi resolvido. Assim, eu acho que porque, como foi muito antigo, não tinha muitas das tecnologias que tem hoje em dia, acabou complicando mais, entendeu? Mas que realmente o culpado não era culpado e não foi julgado pelo que ele deveria ser realmente julgado, isso é verdade. E algo interessante também que eu achei foi que esse foi o último caso do inspetor-chefe que prendeu o Crippen e Eaton e que ele se aposentou aos 47 anos, 3 semanas antes da condenação de Crippen, no caso do enforcamento de Crippen. E o Walter também participou da caçada ao lendário Jack o Estripador. O Walter passou a trabalhar como perito criminal na imprensa inglesa, opinando sobre casos famosos como o desaparecimento da escritora Agatha Christie em 1926. Walter também publicou sua autobiografia em 1938, com o título Eu Apanhei Crippen. E é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tenho outra história já para gravar para vocês, para mandar para vocês. E se vocês tiverem alguma história que queira que eu conte, é só mandar para mim. E é isso, tamo junto e até a próxima. Não esqueça do like e de compartilhar. Valeu!